Olá, eu sou o Hyde e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu trago mais uma vez um iceberg, dessa vez de Miraculous, as aventuras de Ladybug e Cat Noir. Para aqueles que já conhecem os vídeos de iceberg, pulem para o tempo que está aí na tela. Caso você não conheça, aqui vai uma explicação rápida. Icebergs são imagens separadas em diversas camadas, com curiosidades, teorias e fatos do assunto em questão. Quanto mais fundo no iceberg, mais obscura é a informação ou curiosidade ou teoria apresentada nele. Tendo explicado isso, vamos ver o quão fundo pode ir esse iceberg. Primeira camada: jogo mobile. Esse tópico se refere ao jogo mobile de Miraculous. Acredito que esteja aqui por não ser algo que é muito comentado pela fandom. E esse é um jogo relativamente simples, sendo praticamente um Subway Surfer com os personagens da animação, assim como é o jogo dos Minions. Lady Noir, Adrinette, Marichette e Ladrian. Esses são os nomes dos chips do Love Square de Miraculous, os quatro envolvendo Ladybug, Marinette, Cat Noir e Adrien em suas formas civil e herói. Por sinal, eu acredito que a ordem de popularidade desses chips seria Ladrian sendo o menos popular, seguido por Lady Noir e então Adrinette, sendo Maricat o mais popular dentre esses, na minha visão pelo menos. Zeg. Acredito que esse tópico esteja se referindo à empresa que produz Miraculous e algumas outras animações que não alcançaram o mesmo nível de popularidade, como Ghost Force. Possivelmente só foi colocado no iceberg por ter sido a animação de maior sucesso da empresa e que fez com que pudessem investir em novos projetos e estúdios para filmes, como o próprio Miraculous Awakening que estará estreando ano que vem. Portadores secundários. Esse tópico se refere aos outros portadores de Miraculous, sem ser Marinette, Adrien e Gabriel Agreste. No caso, os portadores secundários da obra, sendo esses Alex, Alia, Nino, Luca, Kyoko, Max, Kim, Zoe, Milene, Rose, Juleika, Mark, Nathaniel, Ivan, Natalie e Félix. Para finalizar, Tifou e Gloob. Esse tópico, ao meu ver, pode se referir a duas coisas. Um é o fato dessas serem as emissoras de Miraculous na França e Brasil, respectivamente. E a outra, e mais provável, é o fato de ambas as emissoras brigarem para ver quem vai fazer a estreia de determinado episódio antes da outra. Troca de Miraculous. Isso se refere aos raros episódios em que Marinette e Adrien trocam os seus Miraculous, com eles se tornando Mr. Bug e a Lady Noir, tendo ocorrido na real em apenas 2 episódios, Reflect Doll na terceira temporada e Paixão na quinta, e atual temporada. Mentiras da Layla. Isso se refere à quantia de mentiras que Layla conta desde sua primeira aparição, usando tal artifício para poder se tornar popular na escola e subir na vida. Fato é que na maioria dos episódios em que ela tem falas, ela conta alguma mentira no decorrer do mesmo, a fim de sempre sair por cima. Gagotou. Esse era o título de um episódio que seria lançado lá na segunda temporada, com participação especial de Danny Boom, um comediante francês. Porém, o mesmo foi cancelado e substituído no futuro por Psicomédia na quarta temporada. Segunda camada: HQs. Algo que muitos dentro do fandom não sabem é que no passado Miraculous lançou algumas HQs, contando algumas aventuras de Ladybug e Cat Noir, sendo nelas onde é contada a história de como surgiram os Kwamis e Miraculous também. Cena do guarda-chuva. Essa é uma cena que apareceu nos episódios de Origins e costuma ser repetida de vez em quando, em alguns momentos normalmente românticos com os personagens do Love Square. Personagens LGBTQIA+. Isso é uma curiosidade relacionada a alguns personagens que pertencem à comunidade LGBT, sendo esses Max, Alex, Juleika, Rose, Mark e Nathaniel. Scarlet Lady, AU. Esse é um universo alternativo de Miraculous, onde Chloe teria pego os brincos de Ladybug no lugar de Marinette, e Marinette teria ficado com Miraculous da abelha. Caso queiram saber mais, eu recomendo o canal Hora Cartoon, que já trouxe uma série de vídeos com essa U para o YouTube. Bíblia vazada. Para os que não sabem, uma bíblia de série contém tudo que é essencial para uma temporada da série. E a bíblia da quinta temporada de Miraculous acabou sendo vazada antes da mesma começar. Ou seja, teve um monte de spoiler de coisas que ocorreriam nessa quinta temporada
que foram vazados antes mesmo da mesma começar. Sinceramente, eu não recomendo que pesquise sobre isso. E caso você tenha lido a Bíblia, não coloque spoilers dela no comentário, por favor. Scarabella. Esse é o nome de heroína de Alia quando utiliza os Miraculous da Joaninha, ao substituir Marinette por um dia na 4ª temporada. Sinceramente, eu não sei porque isso exatamente está aqui, mas é uma curiosidade legal. Majestia. Essa é uma super-heroína dos Estados Unidos que veio de um outro planeta. Em resumo, é o Superman do mundo de Miraculous. O que sabemos sobre ela, ao menos deixa entender isso quanto a mesma. Versão em anime. Talvez vocês não saibam, mas originalmente Miraculous ia ser um anime em 2D. Inclusive os protagonistas seriam outros pelo PV soltado. Parece que a história ia ser inclusive mais pesada que a atual. Porém, a ideia foi descartada por diversas razões. Algumas possivelmente desconhecemos, porém, se eu me lembro bem, uma delas era a dificuldade de fazer a Ladybug por conta de seu uniforme que tinha diversos círculos pretos, o que deixa difícil de animar de forma quadro a quadro. Figuras históricas usaram Miraculous. Isso se refere à curiosidade que diversas pessoas já utilizaram Miraculous através da história, e algumas delas são figuras históricas, inclusive em nosso mundo, como Joana Dark, que utilizou o Miraculous da Joaninha, ou Mulan, que utilizou o do dragão. Outras caixas de Miraculous. Algo que ficou evidente no especial de Nova York é a existência de outras caixas de Miraculous além da chinesa, possivelmente tendo em diversas regiões do globo, além da americana e a chinesa. Considerando os filmes que estão para sair, talvez possamos contar com uma caixa brasileira, africana, japonesa e talvez uma inglesa se não for focada no Félix. Mangá. Isso refere-se ao mangá de Miraculous, que começou a ser lançado no Japão e, pelo que eu li, conta a mesma história da animação, só que nesse formato diferente. Porém, até onde eu sei, o projeto não avançou muito. Adrian e Félix sente monstro. Essa é uma teoria da comunidade que dizia que tanto Félix quanto Adrian são sentimonstros criados a partir do Miraculous do Pavão. Algo que em teoria vai se provar verdade nessa temporada. Terceira camada. Jogo de console. Algo que talvez muitos não saibam é que Miraculous esse ano lançou um jogo para consoles com uma história própria, aparentemente canônica com a série. Pelo pouco que eu vi do game, ele parece ser bem medíocre para os padrões atuais. Mas esse não é o foco aqui. Thorns of Roses AU. Esse é um universo alternativo escrito via Wattpad, em um formato de fanfic. A mesma se passa no século XIX, em que a Marinette é filha do rei Gabriel Agreste, e o Adrian, na verdade, é o Félix, como seria no anime. O Ara Cartoon também já fez um vídeo sobre essa AU. Não chegou a trazer tudo sobre a mesma, como Scarlet Lady, mas ainda assim trouxe um primeiro vídeo que eu particularmente recomendo, caso queira ir mais a fundo nessa AU. Quagatama. Isso é o PG que Tiki deu de aniversário para Marinette, e Plague deu para Adrian mais recentemente. Recentemente descobrimos que para que o mesmo serve, sendo para conversar com os portadores antigos do Miraculous em questão. Bridget. Esse foi o nome carinhosamente dado pelo fandom para a versão beta de Marinette, afinal não foi revelado ao público qual seria o nome dela nessa versão. Miraculous Day. Esse é o nome dado ao evento que ocorre todo dia 8 de agosto no Globo, tendo, além de maratonas da série, uma transmissão ao vivo com alguns dubladores, onde acabam ensinando alguma cena e conversando com os fãs sobre a série. Prodígios. É uma joia mágica, assim como os Miraculous, que concede poderes aos portadores, porém diferente dos Miraculous, os seres que dão os poderes não podem ser vistos por outras pessoas, além de dar os poderes de diversas criaturas a um portador. Polêmicas com Thomas Estruck. Thomas é o criador da animação, estou envolvido diretamente com a série, e o mesmo também já entrou em diversas polêmicas, tratando várias vezes os fãs de forma grosseira durante as interações. Crossover com Ghost Force. Está programado para sair em 2024 um episódio especial de Miraculous em crossover com Ghost Force, outra animação com o selo Zeg Heroes, que ficou bem menos popular que Miraculous. A razão para esse crossover pode ser tanto criar um universo compartilhado entre animações, tipo a MCU da Marvel, ou apenas promover Ghost Force, usando uma animação com maior visibilidade, tipo crossover de Jovens Titãs em Ação com meninas superpoderosas. Adrian e Marinette não podem ficar juntos. Isso está se referindo a 2 episódios da animação, Cat Blanc e Efêmero.
onde os personagens acabam iniciando um relacionamento antes de Rockmore ser derrotado, o que leva ao mesmo descobrir a identidade deles, levando o planeta à destruição em Cat Blanc e alcançando o objetivo de obter os Miraculous em Ephemeral. Porém, ambos os eventos foram alterados graças à viagem no tempo. Felix era para ser Adrian. Essa curiosidade refere-se a um anime de Miraculous, onde Cat Noir seria, na verdade, o Felix, que possivelmente seria filho do Gabriel Agreste no anime e tinha uma personalidade bem diferente. Porém, quando mudou para a animação em 3D, o nome do personagem também mudou e depois surgiu um personagem chamado Felix, que é o primo do Adrian, possivelmente em homenagem ao primeiro Felix. Monarque Cataclismado. Para aqueles que estão acompanhando a nova temporada, sabe que isso realmente ocorreu em Destruição. Sem querer, em um combate, Cat Noir cataclismou o braço de Monarque e o mesmo está se deteriorando com o passar dos episódios. Quarta camada. Mortes. Isso se refere às mortes que ocorrem na série, como quando Innovatrix foi morta no especial de Nova York, ou até mesmo quando todos os personagens conhecidos foram mortos em Cat Blanc para o cataclismo que destruiu Paris. Marinette vai perder a memória. Essa é uma teoria do fandom que diz que a mesma vai perder as memórias, já que o Mestre Fu perdeu as mesmas após passar a caixa dos Miraculous para Ladybug. Logo, quando a mesma passasse para outra pessoa, perderia todas as memórias, pelo menos a partir do momento que recebeu a caixa. Instagram dos personagens. Essa curiosidade se refere ao fato que alguns dos personagens têm conta no Instagram, inclusive fotos nas mesmas. É mais uma curiosidade do que algo realmente importante para a série. Sabine já foi Ladybug. Essa era uma teoria que dizia que Sabine teria sido Ladybug antes de sua filha, mas as chances dessa teoria se concretizar são muito baixas por diversos fatores que ocorrem no decorrer da animação live action. Em 2018, a Skydance anunciou que faria uma série e um filme live action de Miraculous, e que seria lançado em 2020. Porém, como podemos ver, estamos em 2022 e nada do projeto até então. Em outras palavras, ou o projeto foi cancelado, ou adiado para um momento ainda desconhecido. Gabriel é louco. Isso está se referindo aos diversos momentos que ele teve a oportunidade de vencer ou até curar sua esposa, porém deixou as oportunidades de lado por sua obsessão pela Ladybug e Cat Noir. O que nos leva ao momento atual em que o mesmo está morrendo, assim como sua ex-cúmplice. Plague extinguiu os dinossauros. Isso é verdade. Ele mesmo já mencionou que fez isso sem querer utilizar o cataclismo sem um portador no passado. Quinta camada. Crimes cometidos pelos personagens. Acredito que isso esteja relacionado ao fato dos heróis de Paris não serem heróis de forma legalizada, mas sim vigilantes, que em teoria seria um crime. Tirando isso, eu não sei o que pode estar relacionado. Versão rejeitada da abertura. Assim como toda série animada, há diversas coisas que se perdem na fase de produção e são alteradas, e nesse caso estamos falando de uma versão da abertura que seria para a primeira temporada. A razão para ela estar aqui é o fato que a mesma foi vazada e pode ser encontrada no YouTube, e eu estarei deixando o link aí embaixo caso queiram ver. Alia vai trair Marinette. Isso é uma teoria do fandom e da própria Marinette na quarta temporada, que dizia que a Alia ia traí-la, agora que sabe que é a Ladybug. O que de fato não é impossível. Se a Alia for akumatizada por alguma razão, ela poderia contar ao Monarque quem é a Ladybug, assim como o Luca poderia fazer, já que sabe a identidade dela e do Adrian também. Então, essa teoria até pode ocorrer, apesar de ser improvável. Chips raros. Como eu já disse antes, Miraculous, assim como toda a série, tem seus chips. Alguns deles ocorrem, outros ficam só no sonho da fandom, e alguns, bom, são meio incomuns de se ver. E esse tópico refere-se a esses, que não são tão comuns na comunidade, por diversas razões. Dentre eles temos Natalix, Lucaniel e Layla Gumi. Argus. Esse é o nome de vilão / anti-herói de Felix, quando transformado pelo Miraculous do Pavão. Didier Rostan. Esse é o nome do convidado para o episódio penal, sendo ele quem narra o jogo que ocorre no episódio. Whitewashing. Para aqueles que não sabem, esse é um ato de embranquecer um personagem durante a obra, fazendo-o ser mais branco do que originalmente. E isso acaba ocorrendo sim em Miraculous. Quando vemos Alice se transformar em Rena Rouge, por exemplo, é perceptível a mudança em sua pele após a transformação. Essa é uma prática obviamente mal vista por ser considerada racismo. Sexta camada. Gabinete. Não, 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 não e não.
Para aqueles que sabem sobre chips, já sabem do que se trata. E se não sabem, bem, permaneçam assim. Kuamis são mais velhos que o universo. Isso tá errado. Quero dizer, eles são tão velhos quanto o universo. Não mais velhos, afinal eles representam conceitos. Quando surge um conceito novo, nasce um Kuami. Sendo o primeiro conceito a criação, que surgiu junto do universo, seguido pela destruição. Então sim, os Kuamis são tão velhos quanto o universo, porém não são mais velhos que ele, até porque isso seria impossível. Miraculous é apenas um sonho. Essa é aquela teoria genérica que diz que tudo é um sonho ou algo do tipo. É a teoria mais batida de toda a internet. Afinal, quem nunca ouviu falar da teoria que o Ash está em coma? Bicicleta de Juleika roubada. Isso meio que ocorre em um episódio. Marinette com pressa pega a bicicleta de Juleika e sai com a mesma dizendo que vai devolver depois. Só que a gente não vê esse depois e foi criada uma piada que Marinette teria roubado e não devolvido nunca mais. E, bom, isso meio que encerra o nosso iceberg. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.